Voltei, gente. Vamos para a nossa parte 2. Então já entendemos quem foram aqueles indivíduos que se utilizaram de novas tecnologias, que aproveitaram do baixo custo da terra e, e do acesso à linha de créditos mais facilitadas por parte do governo federal, né? Vamos continuar. Aqui, ó. Movimentaram a ida de empresários rurais de diversas partes do país a essa região. Percebam, empresários. Não são pessoas sem terra, não foram pessoas que foram expropriadas, não foram pessoas que não tinham o que comer, não foram pessoas que migraram do campo para a cidade em busca de emprego. Não, foram os empresários que receberam essas facilidades. Rapidamente o cerrado foi dominado e devastado. Para vocês terem uma ideia, hoje em dia resta-se 5% do cerrado. 5% do cerrado. Já tinha sido devastado anteriormente, mas em basicamente 40 anos, coisa de 40 anos, ou menos, até 30 e pouquinhos, um dos biomas mais importantes e singulares para o Brasil foi majoritariamente devastado. Culpa de quem? Do agronegócio. 5% do cerrado continua existente. E eles querem continuar devastando ao máximo. E é o que a gente percebe na Amazônia. Com o arco do desmatamento. O que é o arco de desmatamento? São esses latifundiários que vão avançando sobre terras públicas. Terras públicas, minhas, sua, de todo mundo. Terras que pertencem à União. Que pertencem ao poder federal brasileiro. Eles avançam sobre essas terras como se não houvesse amanhã. Ou avançam sobre terras que já estão ocupadas historicamente por tribos indígenas, por quilombolas, por minorias étnicas. E passam com o trator literalmente por cima das pessoas. Então, restar 5% do cerrado é um retrato desse abuso que significa o agronegócio, que não é nem um pouco pop, no campo brasileiro. Tá? Então o cerrado foi dominado e devastado, criou-se uma nova fronteira agrícola, a soja, que começa a se desenvolver de início no sul brasileiro por conta de um clima mais frio, um clima subtropical, porque é bom lembrar também, não existe soja na cesta básica do brasileiro. Eu nunca vi um brasileiro falando, nossa, vou pegar meu dinheiro, vou comprar arroz, feijão e soja. Não. E inclusive a grande parte da soja que é produzida pelo Brasil é vendida enquanto grãos. Para virar sabe o quê? Para virar comida de boi. A soja brasileira não é utilizada para a população de outros países comerem. Algumas sim, né? Mas a maior parte, o grosso do que é produzido, vira comida de boi na Europa, nos Estados Unidos e na China. Então, a soja, inclusive, ela foi trazida da Austrália, se eu não estou enganado, né? Começa no sul, avança para o centro-oeste brasileiro a partir da década de 1970, por conta dessas configurações que a gente já conversou na parte 1. E agora, a nova fronteira agrícola que está sendo formada é para o norte. Se eles deixaram o cerrado com 5% da mata original, imagina o que eles podem fazer com a Amazônia. E aí é sempre bom lembrar, a Amazônia é a maior floresta equatorial do planeta, responsável por reter grande parte do dióxido de carbono que vai para a atmosfera. A mata é responsável por influenciar a parte da massa de ar que ela constrói, que ela desenvolve, o clima do Brasil inteiro e de todo o planeta. Se não fosse pela Amazônia, o restante do Brasil seria cerrado, seria caatinga. O que vocês acham que vai acontecer com o nosso país nos próximos anos se a devastação da Amazônia continuar como está? Porque a gente acha que está longe e não afeta a nossa vida, né? Ano passado o dia virou noite em São Paulo, por conta das queimadas, que já foram comprovadamente postas, que foram feitas por latifundiários, em apoio ao governo. E aí uma nuvem de fumaça tampou parte dos raios solares em São Paulo em 2019. Não está tão longe. A questão é que as pessoas não têm noção de como que funciona a circulação atmosférica. Sem a Amazônia, aumenta o aquecimento global,
aumenta as mudanças climáticas, aumenta as modificações nas espécies vegetais do nosso país, muda as características climáticas das diversas regiões do nosso país, enfim. A Amazônia é extremamente importante. E não só para isso, muitas e muitas outras importâncias. E aí eu faço a pergunta novamente. Se eles chegaram, o agronegócio, é bom dizer quem está fazendo isso, se o agronegócio chegou no centro-oeste brasileiro, devastou o cerrado, de tal forma que restou 5% da mata original, o que eles podem e já estão, porque a taxa de desmatamento de 2020 foi superior à de 2019, o que eles podem fazer e já estão fazendo com a Amazônia, que é a floresta mais importante do planeta inteiro? Vamos continuar. E, obviamente, multiplicaram-se empresas rurais. Atualmente, a produção de soja é 100% mecanizada. Isso é importante ser dito. Aquelas tecnologias que a gente já conversou em outros momentos, que são responsáveis por concentrar ainda mais a posse da terra na mão de poucas famílias. Professor, como assim? Relembra um pouquinho para mim como isso funciona. Tranquilo, é o seguinte. Se eu tenho um trator, por exemplo, eu não preciso de 10 pessoas fazendo um trabalho que o trator faria. Eu preciso de uma pessoa que controla o trator. Ou seja, pelo menos 9 pessoas foram demitidas. Percebem? Se eu sou o proprietário de uma grande extensão de terra e eu adoto as práticas do agronegócio, eu faço parte do agronegócio, isso significa que eu preciso de tecnologias avançadas, de pesticidas, de sementes geneticamente modificadas, porque isso existe pra caramba. Se eu preciso de altas tecnologias para irrigar minha produção, enfim. Bom, eu preciso de pessoas qualificadas. Eu preciso de um veterinário, eu preciso de um engenheiro agrônomo. Ou seja, eu vou precisar de uma mão de obra amplamente qualificada, que vem da cidade majoritariamente, para ocupar esses postos de trabalho, que são poucos postos de trabalho. Mas, professor, e aquele cara que está no campo, que a família dele estava no campo durante vários anos, que o avô dele estava no campo, que o bisavô estava no campo, que o tataravô dele estava no campo, enfim. E esse cara, que não faz parte do agronegócio, o que aconteceu com ele? Historicamente no Brasil, ou ele é morto no campo, ou ele migra para a cidade e vai ocupar espaços nas comunidades. Esse é o Brasil. Tá? Então, se a produção de soja, que é a espécie vegetal mais produzida e exportada pelo Brasil, é 100% mecanizada, como que vocês acham que isso impacta a realidade do nosso campo? Como vocês acham que impacta a vida das pessoas? Essa pergunta fica com vocês e vocês respondam a partir do que a gente está conversando aqui, tá? Vamos continuar. O Cerrado é responsável por uma grande parte da produção de grãos do país, como já foi dito também. 8% do PIB nacional está concentrado nessa região. E aí a gente volta mais uma vez para aquela questão da influência política que essas pessoas têm. 8% de todo o PIB do Brasil vem da região centro-oeste. Lembrando que o PIB do Brasil é um PIB trilionário. Se milhão já é difícil de entender, se bilhão já é difícil de compreender, trilhão é mais ainda. E desse PIB trilionário, 8% vem do centro-oeste brasileiro. Então imaginem a influência política que esses indivíduos não têm. Por que toda essa chacina que acontece diariamente no campo brasileiro não é alterada? Porque tem formas de mudar, de mexer nisso, de alterar isso. E o atual governo, inclusive, dá claras amostras de que ele não pretende mudar. Muito pelo contrário, ele pretende aprofundar essa estrutura. Vamos continuar. Região sul do país. Já falamos da centro-oeste, agora vamos para a região sul. Na região sul tem algumas diferenças. Enquanto que na centro-oeste a gente tem um predomínio, o agronegócio também está no sul, está no país inteiro, mas
O agronegócio no centro-oeste é focado em soja, de repente ali um milho, mas soja, 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 soja. É a monocultura pra caramba, assim, tem um grande foco na soja, uma única espécie. Enquanto que na região sul, a gente tem uma diversidadezinha um pouco maior, tá? A gente tem policulturas. O que são policulturas, professor? É quando você não planta só uma espécie. Você planta soja, você planta uva, você planta laranja, você planta, enfim. Policultura é quando você tem vários tipos de produção. E esse tipo de policultura começou no século XIX, trazidos, né, por imigrantes europeus, século XIX e início do século XX, mais empresas agrícolas modernas do século XX. Obviamente, características da década de 70. Então, nós temos na região sul do país policulturas que são datadas do século XIX, início do século XX, trazidas por imigrantes europeus na região sul, ou seja, plantam-se uva, soja, laranja, cana-de-açúcar, vários tipos de espécies vegetais, e também temos as empresas agrícolas modernas, que aí já são muito parecidas com as que estão presentes na região centro-oeste brasileira, tá? Mas antes de avançar, é importante ter em mente o seguinte, que por mais que tenhamos a presença de policulturas, isso não quer dizer que essas policulturas também não adotem tecnologias avançadas, pesticidas nas suas plantações. Ou seja, que se utilizem da mesma estrutura produtiva presente no agronegócio brasileiro. Que inclusive elas fazem parte do agronegócio brasileiro. Para você fazer parte dele, você precisa produzir se utilizando essas técnicas, comprar as sementes, enfim, contribuir para todo o circuito econômico se desenvolver. Ou seja, elas fazem parte dessa estrutura concentradora de terras. A diferença é que ao invés de produzirem só soja, 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 milho, 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 elas produzem soja, 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 milho, 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 uva, 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 café, 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 cana-de-açúcar, 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 laranja, laranja. Percebe? É isso. Empresas agrícolas modernas e policulturas hoje estão inseridas e compõem o agronegócio brasileiro, tá? Algumas policulturas são tradicionais, são de subsistência de famílias, mas a maior parte, a maioria, não. Beleza? Vamos continuar. Fala agora do norte do Paraná. É uma área de expansão da cafeicultura paulista, olha o que eu falei para vocês, na primeira metade do século XX. Então, o norte do Paraná, ele se torna uma região de expansão da cafeicultura paulista já na primeira metade do século XX. Atualmente assiste ao avanço do milho e da soja, então uma região de tradição cafeicultora, que até hoje continua presente ali o café, porém ela perde cada vez mais, né, apelo para a plantação de quê? De milho e de soja. É o que eu falei para vocês. Tem café? Tem café, mas também tem milho, também tem soja, faz parte do agronegócio. Elevado grau de mecanização e capacidade produtiva dos latifúndios. Preciso falar alguma coisa? Elevado grau de mecanização. Mecanização é tecnologia, é robô, é trator, tá? Semente geneticamente modificada, sistemas de irrigação sofisticados, beleza? E capacidade produtiva dos latifúndios. O que acontece? É importante falar sobre isso, inclusive falo muito durante várias aulas minhas, que é o seguinte: o que é produtividade? Fala-se muito de produtividade, busca-se aumentar a produtividade no campo brasileiro, mas o que é produtividade? É o seguinte: produtividade é a quantidade de produtos que você produz por metro quadrado. Professor, mas produtos, eu usei produtos de maneira não foi sem querer, foi porque de fato tornam-se produtos. Mas professor, soja vem da terra, milho vem da terra, café vem da terra. Produto, eu imagino um PlayStation, eu imagino um tênis, eu imagino um carro.
O que acontece? Tudo que você tira da terra e produz em forma monocultura, produzindo pra caramba, pra caramba, pra caramba, pra caramba, adiciona um preço para ela e vende, vira produto, vira commodity. Commodity é tudo aquilo que você retira da terra, atribui um preço para ela e vende. Torna-se uma commodity, um produto. Tá, mas o foco não é esse. O foco é que... lembrei. Quando a gente fala de produtividade, a gente está falando dessa estrutura. E como que vocês imaginam que se aumenta as taxas de produtividade no campo em um espaço que naturalmente, como o cerrado brasileiro, não tem tanta capacidade produtiva? É um solo ácido, é um solo pouco fértil. E como que esse solo... Eu voltei para o centro-oeste, tá? Para explicar essa questão da produtividade, mas já vou voltar para o sul, beleza? E como que esse solo tão complexo e ruim para o plantio como era o do cerrado se torna produtivo? A partir das técnicas de correção do solo. Algumas técnicas de correção são milenares, que muitas tribos indígenas e comunidades quilombolas se utilizam há centenas de anos, e outras são do agronegócio, que basicamente são produtos feitos em laboratório, que prometem e cumprem essa transformação. Não sei se vocês conseguem perceber. Há uma transformação do solo. O solo era um solo A, ele se torna um solo C. Não é nem B, é um solo C. Estou percebendo isso? É uma modificação da estrutura química do solo por produtos criados em laboratórios do agronegócio. Eu vou repetir. Modificação da estrutura química dos solos a partir de produtos feitos pelo agronegócio em laboratório. Então você começa a tornar um solo improdutivo. Além disso, o agronegócio, para aumentar ainda mais a sua produtividade, que é aquilo que eu falei, a quantidade de produtos por metro quadrado, ele se utiliza de sementes geneticamente modificadas. O que é uma semente geneticamente modificada, professor? Se eu comer, eu vou virar o Hulk? Não. Uma semente geneticamente modificada é aquela que promete uma abóbora maior, uma abóbora mais bonita, uma abóbora resistente a pragas. Isso que acontece? Várias pesquisas científicas apontam que não sabem a capacidade de geração de câncer a partir dessas abóboras gigantes, a partir dessas espécies vegetais que são originárias de uma semente feita modificada geneticamente em laboratório. E outras pesquisas apontam que elas de fato geram câncer. Além dos agrotóxicos, que no Brasil, vários que não são proibidos em outras partes do mundo são utilizados. E por que não são utilizados em outras partes do mundo, professor? Porque são comprovadamente geradores de câncer ao longo das décadas, em quem consome. E quem consome é quem? A gente. Então, para entender esse aumento da produtividade no campo brasileiro, é bom entender que eles, para alcançar essa maior quantidade de espécies vegetais por metro quadrado, que é a produtividade, eles se utilizam de técnicas de correção do solo, eles se utilizam de técnicas, se utilizam de sementes geneticamente modificadas, se utilizam de agrotóxicos, pesticidas, que justamente tem esse objetivo, modificar tudo para que em um metro quadrado, que antigamente dava, sei lá, 10 pés de soja, agora dê 50. Eu não preciso nem dizer que ao longo do tempo que você vai tensionando o solo, vai mudando esse solo, mudando, uma hora esse solo vai rachar, né? Vai quebrar. Por que vocês acham que eles avançam tanto e tanto sobre cada vez mais terras e terras e terras e terras? Para manter as taxas de produtividade deles. Então, voltando para a região sul do Brasil, e a gente lê
que é um elevado grau de mecanização e capacidade produtiva dos latifúndios na região do norte do Paraná, a gente tem que ter em mente que isso, em outras palavras, quer dizer que eles se utilizam de todas essas estruturas que eu falei para vocês do agronegócio, que são fundamentais para esses indivíduos manterem as suas taxas de produtividade. Por mais que isso signifique, no longo prazo, desenvolvimento de doenças nas pessoas que comem esses alimentos, por mais que isso desenvolva mudanças na estrutura dos solos, por mais que isso impacte os lençóis freáticos, por mais que isso signifique morte de espécies animais características tanto dos solos quanto também dos corpos hídricos, eu quero que vocês tenham isso em mente, tá? Conseguir discernir o que significa capacidade produtiva, como que um latifúndio do agronegócio aumenta a sua capacidade produtiva, que é uma frase muito bonita. O que significa essa mecanização, que aumenta a tecnologia, que diminui a necessidade de mão de obra, que aumenta a concentração de terras e que aumenta os fluxos migratórios para as cidades. Dentro de cada uma dessas frasezinhas tem uma quantidade monstruosa de significados extremamente perversos. Tá? Vamos continuar. Frutos, em grande parte, da compra de pequenas propriedades sem poder de competição. Tá, entendi. Aqui nessa parte, eu estou dizendo rapidamente o que compõe também esses grandes latifúndios. Eu estou com 21 minutos, vou terminar isso e vou passar, já vou tratar desses dois pontos aqui, frutos de grande parte e gerando ordens de desempregados, de uma frase só. Que é o seguinte: você olha na televisão que o agro é pop, o agro é tech, você vê próximo de você que você tem uma grande produção de soja, que a pessoa está milionária, e você, pequeno produtor de subsistência, tem ali sua produçãozinha, e você quer, eu quero entrar nisso. Se os caras estão ganhando 1 milhão, eu quero ganhar 1 milhão também. Que isso? Vamos ganhar esse troço. Ou então, até por poucas capacidades, né? Não capacidade de não conseguir produzir, mas de não ter para quem e onde vender, você fala, cara, eu vou me inserir no agronegócio. E o que acontece? Você, pequeno produtor, vai no banco e pede um empréstimo para começar a se inserir nesse circuito econômico do agronegócio. Só que no Brasil tem uma estrutura muito cômica, que é a forma como nós emprestamos dinheiro. Que é o seguinte: quanto mais terras você tem, quanto maiores são as suas propriedades, menos juros você paga com empréstimos. Enquanto que quanto menor é a sua propriedade, mais juros você paga. A justificativa é que há mais chances do grande proprietário conseguir pagar aquele empréstimo. Porém, se você empresta para o pequeno com juros muito altos, você elimina qualquer chance dele poder te pagar o empréstimo, percebem? Então, um argumento porco, um argumento burro, baseado em pouquíssima leitura, para não dizer em nenhuma leitura de pesquisa científica, e que é responsável por cada vez mais concentrar, ser um instrumento de concentração de terras no Brasil. Mas tudo bem, o cara foi lá, pegou empréstimo, e aí o banco ele fala o seguinte: você é um pequeno produtor, então, como garantia que você vai me pagar esse empréstimo, você vai ter que colocar a sua casa, a sua terra. Se você não pagar, eu pego a sua terra, eu pego a sua casa. E o que acontece no Brasil aos montes? Esses pequenos proprietários pegam esses empréstimos, modernizam a sua produção e começam a fornecer serviços para a BR Foods, para a Sadia, que faz parte da BR Foods, né? Para a Perdigão, que faz parte da BR Foods, começa a fornecer serviços para Friboi, que eu acho que faz parte da BR Foods também, mas eu não tenho certeza. Começa a fornecer serviços, porcos, carnes, enfim, uma série de empresas do agronegócio. Só que essas empresas querem cada vez mais um tipo, né, de produção, para ter um tipo de selo de qualidade, enfim.
e ele é um pequeno produtor. E essas empresas não querem pagar mais por isso. Elas querem pagar o preço que elas julgam como justo para conseguirem lucrar e lucrar e lucrar cada vez mais. Então o cara tem que gastar cada vez mais para ganhar cada vez menos. Ou então um valor ali, mas que ainda assim é inferior ao quanto que ele tem que gastar para investir na sua produção. Lembrando que ele ainda tem que pagar aqueles juros dos empréstimos que ele pegou com o banco. O que acontece? Esse cara não consegue pagar os empréstimos, o banco toma a terra dele e faz um leilão muitas vezes com grandes proprietários daquelas terras que foram pegas por esses bancos. E quem você acha que vai estar no leilão? A Perdigão, a Sadia, a Friboi, que compravam os serviços daquele produtor. Agora, essas empresas estão ali, sentadinhas, esperando o momento para dar as ofertas que para eles forem mais interessantes para conseguirem essa propriedade. O que isso gera? Uma massa de desempregados. Uma onda de pessoas sem terra, sem ter para onde ir e que vêm para as cidades. E quando vêm para as cidades, vão para as comunidades. E quando chegam nas cidades, não conseguem emprego, não têm qualificação para conseguirem melhores salários, enfim. É um círculo vicioso que é o Brasil. Tá? Vou parar aqui para a gente ir para a nossa próxima parte.